Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Hoje nós estamos iniciando mais uma campanha. Dia 1º e mês de maio é o mês da família. Então nós vamos dar início hoje à campanha Edificar, fazendo alusão à edificação da casa, da família num todo. Então vocês não podem perder, serão 5 quartas-feiras, aonde todas as mensagens vão ser voltadas para esse propósito de edificação da casa. E para essa campanha, a nossa igreja está dando de presente um imã. Hoje, todos ganharam aqui a pecinha de hoje? Quem não ganhou, aliás, levanta a mão. Quem não ganhou, por favor? O pessoal da recepção pode nos ajudar a entregar essas pessoas que... Isso, mantenha a mão erguida, Deixa a gente por favor. explicar, enquanto isso, você mantém a mão, por favor. É uma por família, tá? Não é vieram 5 pessoas da família, é um para cada, não. É uma peça para cada casa. A não ser que você trouxe a sua mãe mora em outra residência, né? Mas é uma peça por família, tá? Para cada casa. E teremos 5 quarta-feiras. Então, você vai ganhar cada peça para montar o seu quebra-cabeça a cada quarta-feira. E na última quarta-feira, nós teremos um musical aqui para a família. Então, já começa a convidar pessoas, famílias, seus amigos, seus familiares, que teremos um musical na última quarta-feira, tá bom? Para a gente começar essa nossa fala, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui no livro de Salmos, o capítulo 127, de 1 a 5. Um texto muito conhecido, Salmos 127, de 1 a 5, que diz assim, a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Paizinho querido, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos reunidos aqui em família para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha nos usar, ó Deus, porque de nós mesmos nós não temos nada para falar à Tua igreja, mas que sejamos, ó Deus, boca de Deus. Assim como o Senhor falou conosco em nossa casa e tem trabalhado em nós essa palavra, que o Senhor venha trabalhar na Tua igreja. Que possamos estar com os nossos ouvidos e os nossos corações atentos à Tua voz. Fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos começando essa semana, né? Esse mês, com a campanha Edificar. E edificar tem a ver com construção, tem a ver com erguer, com consolidar, né? Isso tem muito a ver com edificação de prédios. A gente, de vez em quando, passa em alguns lugares onde é um terreno baldio, e você fica 2, 3 meses sem passar naquela rua, quando você volta já tem uma estrutura enorme ali, você, uau, que rapidez, porque ali foi edificado um prédio. E a nossa família, ela precisa passar pelo processo de edificação, de construção. Mas qual é a base? A base da construção da nossa família sempre é a palavra de Deus. E eu vou, assim, ser muito claro com vocês no que diz respeito à palavra de Deus, porque é o que nós acreditamos. O que nós vamos falar aqui hoje é o que nós acreditamos, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Isso aqui é que vai nortear e que tem norteado a nossa vida. Nós somos casados há 22 anos, nós temos 3 filhas. Temos a Clarissa, que já está casada, está vivendo a experiência de edificação da casa dela. Temos a Júlia, que está ali, né? Fica escondida, né? Com 18 anos, a nossa caçula. E temos a Camila. A Camila foi uma experiência que Deus nos permitiu viver, que nós
tivemos pouco tempo com a Camila, porque nós adotamos a Camila com 16 anos, e ela ficou conosco até os 22. Então, ela agora pegou a sua independência, ela emancipou e foi viver a vida dela. Mas o que nós queremos dizer com isso, é que através da palavra de Deus, as três foram orientadas a viver segundo o padrão de Deus, porque esse é o padrão. O padrão para a vida inteira precisa ser o padrão de Deus. E esse texto, ele tem algo muito especial, que tem falado conosco, e a nossa oração é que fale com vocês também. Quando nós falamos do Salmo 127, ele é um dos salmos de romagem. Se você pegar um salmo de romagem, é um salmo que algumas tradições vai dizer salmo de degraus, ou o salmo também da peregrinação. Todas as vezes que o povo de Israel saía para Sião, para Jerusalém, para poder cultuar, eles iam em peregrinação cantando os salmos. Então, esses salmos de romagens, eles foram criados num período de alegria, onde eles tinham um destino para chegar, que era Sião, que era adoração, ou também as festas. 3 festas importantes que eles comemoravam: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, todas as vezes que eles iam participar desses momentos, eles iam cantando salmos. Ou seja, romagem era um tempo onde a igreja, o povo de Israel, as famílias estavam alegres em poder fazer a obra do Senhor, em poder adorar o Senhor. Então, quando nós falamos em edificar uma família, a partir do que esse salmo representa, a primeira coisa que nós precisamos entender, que família precisa ser festejada. O fato de nós termos uma família é o motivo de nós estarmos com os corações transbordantes de alegria. Sabe por quê? Porque a família é um projeto de Deus. O grande problema é que alguns de nós não entendemos esse projeto. Agora, o próprio salmista, ele vai dizer assim: olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Por quê? Porque precisa passar pelo arquiteto, pelo engenheiro, que é o criador de todas as coisas, que é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque se a família é um projeto de Deus, tem que ser do jeito dele. A gente trabalha com família. Não apenas aqui na igreja, nós temos a oportunidade de ministrar em outras igrejas. A gente vem de uma outra realidade de igreja, onde ali trabalhávamos com família. E a gente aprende na nossa caminhada com as pessoas, a gente cresce. Eu faço parte de grupo de pastores e de vez em quando algumas questões são levantadas nesse grupo que tem ajudado a gente a entender esse tempo, no que diz respeito à palavra de Deus, no que diz respeito à família. E se tem uma coisa que tem me preocupado, são os tipos de família que tem surgido na sociedade. Lembrando, família é um projeto de Deus, família precisa ser edificada do jeito dele. E qual é o jeito de Deus, pastor? Gênesis, o capítulo 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se 2, uma só carne. Esse é o padrão. O que passa disso é pecado. Jesus, ele ratifica isso lá em Mateus 19, quando questionam ele acerca do divórcio, ele fala assim, ó, no início, que início era esse? Lá no Gênesis, não era assim. Porque o padrão de Deus é, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher e serão 2, uma só carne. Esse é o padrão, irmãos. Mas pastor, por que você está falando isso, se você está falando em festejar, em festejar a família? Porque se o padrão é de Deus, nós não podemos celebrar qualquer tipo de união. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem entendido nesse tempo. Querido, o padrão de Deus é homem e mulher. Não é mulher, mulher, homem, homem. O padrão de Deus é 2, uma só carne. Não é 3, uma só carne, não é 4, uma só carne. Isso não existe na palavra de Deus. O padrão de Deus, irmãos, é um padrão estabelecido dentro de uma condição de crescimento mútuo familiar. Paulo, quando ele escreve em Efésios, ele fala assim, olha, você, mulher, você precisa ser submissa ao seu esposo. Você, marido, você tem que amar a sua mulher. Você, filho, você tem que honrar os seus pais. Pais, vocês não podem provocar a ira dos seus filhos. Você percebe o padrão de Deus, como é que é estabelecido quando o assunto é família? O grande problema é que a gente tem dificuldade de entender o padrão de Deus. Sabe por quê? Porque lá fora estão falando coisa diferente, irmãos. E a sociedade está sofrendo por causa disso. Nós precisamos festejar a família a partir
do padrão que Ele mesmo estabeleceu, porque a família, sendo o projeto de Deus, ela precisa ser vivida a partir do padrão estabelecido. E aí, quando a gente olha o texto, você percebe aqui que logo no primeiro versículo ele fala, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí, quando você pega esse contexto de vigia da cidade, sentinela, é uma torre de vigia, onde tem alguém tirando um plantão ali, vendo os perigos que podem chegar na cidade, vendo se tem alguma coisa que possa tirar a paz daquele ambiente. Então, o sentinela está preocupado simplesmente em guardar a segurança daquele local. Qual é o problema quando a gente fala em relação à família? Porque o próprio texto vai dizer, em vão vigia a sentinela. Em vão por causa de quê? Se o Senhor não vigiar, não adianta, irmãos. Pastor, mas por que você está falando isso? Eu vou dizer por quê. Trabalhando com casais, a gente percebe, e chega cada coisa na gente, irmãos. Tem marido que fica rastreando esposa. Fica igual um louco. Estava onde? Foi com quem? Você foi na sua mãe mesmo? Ô sogra, fulana teve aí? Preocupado. Aí a esposa rastreia o marido. Você foi jogar bola? Deixa eu ver se a roupa está suada. Deixa eu ver se você estava lá mesmo. Cadê a foto? Tira a foto, hein? Senão, meu irmão, é uma preocupação. O filho vai para a faculdade. Meu filho, você estava na faculdade? E fica. Não estou dizendo que você não tem que zelar por isso, não. Sabe qual é o problema? É quando a gente acha que do nosso jeito é que vai dar certo. Quando o texto fala que é em vão quem faz isso. Querido, nós precisamos estabelecer uma relação de confiança. Eu lembro quando eu casei com Daniele, 11 anos de diferença, ciumenta essa moça. Eu sou rastreado, tá, irmão? Não queria falar não, eu sou rastreado. Tem um negócio de um aplicativo no celular, eu chego no lugar e falo, chegou, amor? Eu, como é isso? Que é isso, gente? Isso é feitiçaria? Que negócio é esse? Não, aplicativo, ela sabe quando eu chego em casa, oi amor, que bom que você chegou. Gente, o que está acontecendo? É um negócio assustador. Mas o que acontece? Quando a gente casou, a gente teve um assunto, a gente teve que sentar e conversar. Falei, olha só, eu não vou estar com você em todos os lugares que você estiver. Você não vai estar comigo em todos os lugares que eu estiver. A nossa relação, para dar certo, a gente vai ter que estabelecer aqui um padrão de confiança. Se eu quiser te trair, eu vou te trair. Se você quiser me trair, você vai me trair. Você sabe por quê? Porque eu não vou conseguir estabelecer essa vigilância 24 horas em cima de você. E aí o que a gente faz? A gente entrega na mão daquele que não dorme. A gente entrega na mão daquele que realmente vai guardar. Porque o Salmo 121, ele fala assim, olha, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. Aí vem a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Por que eu trouxe esse salmo aqui nesse contexto? Porque aqui está falando de um salmo de romagem também. Então o povo de Israel, quando ele estava indo para Jerusalém, eles passavam no vale e tinha cercado de monte. E todos nós sabemos que eles estão no vale. E se tem monte, se houver uma emboscada, é o local perfeito para armar uma emboscada. Quem está embaixo fica desprotegido de quem está em cima. Então o salmista aqui, eles estão indo para Jerusalém e falam assim, caramba, se o inimigo chegar aqui agora, como é que eu faço? Mas o meu socorro vem do Senhor. Querido, deixa eu falar, confia no Senhor. Você não fez uma aliança com o Senhor? Confia no Senhor. Você precisa estabelecer essa regra de confiança no seu relacionamento. Se você confiar no Senhor, você não vai ter problema com o personal trainer da sua esposa, não. Coitado daquele rapaz lá, né? Não confiou no Senhor, já viu, né? Deu aquele B.O. Irmão, você não vai se preocupar, sabe por quê? Quem guarda é o Senhor. E aí você ora pela sua esposa, ela ora por você, guarda seu coração, porque antes de eu trair a minha esposa, eu vou ter que quebrar essa aliança e trair o meu Deus. Esse é o processo. Antes de nós nos trairmos, nós vamos trair ao Senhor. Ore ao Senhor, consagra a sua família ao Senhor. E não é pelo fato de que Deus está no controle de tudo, que a forma como vamos agir não deve estar alinhada com a vontade do Senhor. E olha qual é a vontade do Senhor para nós, mulheres.
Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Provérbios 31, de 10 ao 31, vai dizer: a mulher de Provérbios, ela é virtuosa, ela é valorosa, ela é íntegra, ela é disposta, ela é empreendedora, ela cuida de si, ela se veste decentemente, ela não é ansiosa, ela tem sabedoria. E em Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Amém. Gente, a mulher foi chamada para edificar a sua casa. Eu achei muito interessante quando eu li aqui em Provérbios, que fala que a mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher ansiosa. A maioria das mulheres tem tendência a falar, né? Eu sou ansiosa, eu sou uma mulher ansiosa. E essa semana, na aula do curso de noivos, uma das meninas falou assim: eu não sou, eu estou. E eu costumo dizer que às vezes a gente vai dar aula e a gente está aprendendo, né? E é exatamente sobre isso. Nós devemos vigiar no que falamos e dizer: eu não sou uma mulher ansiosa, eu posso estar hoje, mas amanhã, né, eu vou fazer de tudo para não estar. Então, mulher, você foi chamada para edificar essa casa. O Senhor está colocando, depositando essa responsabilidade nas suas mãos. Mas para isso, você precisa estar alinhada com a vontade do Senhor. Você não precisa estar preocupada se você vai superar a mulher de Provérbios 31. Uma vez eu estava conversando com a Tati sobre essa mulher, né? Vou até usar aqui o que ela falou para mim. E aí nós falamos assim: a gente se preocupa tanto em ser a mulher de Provérbios, mas ela tinha servos. Nós não temos servos, mas nós temos maridos, nós temos filhos, né? Nós podemos delegar. Inclusive, antes de vir para a igreja, eu ainda falei assim para o Wagner e para a Júlia: vamos fazer um combinado? Quando voltar para a igreja, vamos fazer um mutirão aqui, eu varro, o outro passa pano, o outro tira pó. E vamos dar uma limpada na casa hoje à noite ainda? Então, ainda podemos fazer. Diz que essa mulher acordava de madrugada, né? Para dar ordem, delegar. Nós podemos fazer isso. Nós podemos contar com a nossa família. Eu lembro que, durante a quimioterapia, né, desde que eu recebi o diagnóstico, o Wagner que vinha arrumando a casa, e eu não estava arrumando a casa. E vou falar uma coisa para vocês. Como eu fiquei feliz no primeiro dia que eu varri a casa. Porque, às vezes, reclamamos daquilo que o Senhor depositou a nós, né? Nós podemos contar com a ajuda de esposo, de filhos, mas aquilo que o Senhor depositou, a gente sonha tanto, né, meninas, para vocês que ainda estão solteiras. Nós sonhamos tanto, nós pedimos tanto uma casa ao Senhor, nós pedimos um marido para cuidar, e aí, quando vem, a gente reclama. A gente fala: Senhor, eu estou cansada, Senhor, tudo eu, Senhor, isso, Senhor, aquilo. E quando nos é tirado aquilo, a gente fica assim: meu Deus, como eu queria poder só varrer a casa. Como eu desejei varrer a casa deitada naquele sofá, cansada da quimioterapia, o Wagner lá e Júlia fazendo as coisas. Como eu ansei por isso. E no dia que eu fiz isso, como eu fiquei feliz. Como eu louvei ao Senhor, eu fiz de forma diferente. Cada varrida, cada passar de pano, eu ia declarando. No meu quarto, eu fui declarando. No quarto da Júlia, eu fui declarando sobre a vida da Júlia. Na minha sala, eu fui declarando sobre as pessoas que vão lá em casa, agradecendo a Deus quem esteve lá e aqueles que ainda estão por vir. Na minha cozinha, eu fui declarando sobre a minha despensa, sobre a minha geladeira, sobre a comida. E exatamente sobre isso, nós fomos chamadas para edificar a nossa casa. Então, faça tudo aquilo que o Senhor depositou na sua mão. Faça com amor. Mesmo que você more sozinha, faça com amor. Porque a palavra de Deus fala, né, que quando nós somos fiel no pouco, sobre muito Ele nos colocará. Então, hoje você faz com tanto amor para si mesma, e aí amanhã você já está fazendo para a sua família. Amanhã você está fazendo para aqueles que o Senhor confiou. Lembra de Abigail? Abigail, ela sabia exatamente o que tinha na casa dela. Nós precisamos saber o que tem na nossa casa. Nós precisamos saber quem entra na nossa casa. E Abigail, quando precisou alimentar Davi e os seus homens, Abigail foi lá e soube dar ordem. Porque você pode estar pensando: mas Daniela, eu não tenho necessidade de arrumar minha casa. Eu tenho pessoas para fazer. Glória a Deus por isso. E para as
solteiras que devem estar pensando, né? Eu estou trabalhando bastante agora para amanhã eu pagar alguém que faça. Glória a Deus por isso também. Mas mesmo assim, a administração da casa estará sobre as suas mãos. E Abigail, no dia que ia chegando um dia mau sobre a casa dela, ela soube dar ordem aos seus servos. Ela soube delegar. Ela sabia exatamente onde estava aquilo. E aí ela salvou a sua vida, para quem conhece a história, e de toda a sua família. Amém? Então precisamos ser mulheres que edificamos a nossa casa. Uma outra coisa que a gente aprende com esses salmos, no que diz respeito a edificar a nossa família, nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos. Primeiro, com Deus e com os nossos familiares. Porque quando você lê o texto aqui, a partir do verso 2, vai dizer: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem com tanto esforço. Aos seus amados, eles dá enquanto dormem. Meus irmãos, isso aqui é uma realidade do nosso tempo. Só que o texto fala que será inútil. Você sabe por quê? Porque se a gente não estreita os relacionamentos, quando vier o dia mal, e a gente tem falado muito sobre isso, o dia mal vai chegar, você não tem aliança do cordão de 3 dobras. Às vezes a gente passa por dificuldades familiares, porque a gente ficou tão preocupado em conquistar tantas coisas, que esqueceu de fazer o básico. Fazer um carinho na esposa, perguntar para o filho como é que foi o dia dele na escola, sabe? Você sentar com seu filho para poder falar sobre futebol, falar sobre o dia a dia, criar relacionamentos, porque o dinheiro não é tudo não, irmão. No dia que a gente morrer, a gente vai levar para o céu, nós que somos homens sacerdotes, vamos levar para o céu as nossas esposas e nossos filhos. O dinheiro vai ficar para alguém gastar. A casa vai ficar para alguém arrebentar tudo. O carro vai ficar aí para todo mundo, quem quiser usar, vai usar. Agora a família não. A gente precisa estabelecer esse compromisso e priorizar os relacionamentos. Quando a gente lê em Mateus, eu gosto muito desse texto, quando Jesus fala assim: vocês estão tão ansiosos com tantas coisas, vocês querem trabalhar, querem estudar e ganhar, conquistar título, diploma na parede. Não é errado não, tá, irmão? Trabalhar, estudar é sempre muito bom. Ter dinheiro, melhor ainda. Quem não quiser, faz um pix para mim, que está tudo resolvido. Não tem problema. Mas o que eu estou falando é quando a gente prioriza demais, em detrimento da família. Irmãos, a gente conhece pessoas que a mulher está sofrendo, porque o camarada trabalha, tem vida boa, tem empregada, tem tudo do bom e do melhor dentro de casa, só que não tem a presença do marido. Porque vai ter o dia que alguém vai precisar um do outro. Daniele está vivendo esse processo, nós estamos vivendo. E aí, por conta desse relacionamento que desde o início, há 22 anos atrás, nós decidimos fortalecer no Senhor, hoje estamos vivendo juntos essa parceria. Na hora que ela chega na quimioterapia, quando passa 5 dias, quando estava fazendo a vermelha, quem aplicava a injeção nela era eu. Daniele tem o terror de injeção. Ela não pode ver sangue, ela perde a cor, ela fica querendo desmaiar. Aí eu estou, graças a Deus, abençoando a minha esposa com essa mãozinha de seda. Entendeu? Aí uma dá a injeção aqui, a outra faz um carinho na careca, aí fica tudo legal. Sabe por quê? Fortalecemos, irmãos, esse relacionamento. E aí o texto de Mateus vai dizer o seguinte: olha só, está vendo as aves do céu? Cara, elas não fiam, elas não trabalham. Olha os lírios no campo, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. E vocês ficam aí gastando a vida, irmão. Tem gente aí que hoje, quando chega aí numa certa idade, está aí ó, cheio do dinheiro, mas não tem a presença de um filho perto dele. Não tem a presença, irmãos, sabe de quê? De um parente. Eu conheci uma pessoa que no dia do velório dele, só quem estava presente, que não tinha nada a ver de ser parente, nada, foi meu pai, a Iracema e a irmã dele, que foi porque a Iracema falou: vai sim. Porque nem a irmã queria ir no velório do miserável. Você imagina uma pessoa morrer com 70, 80 anos no dia do velório, não ter ninguém para pegar na alça do caixão, irmão? Mas tinha uma cobertura em Laranjeiras, mas tinha um consultório fechado, dentário, mas tinha bens. Você percebe a loucura? Nós precisamos valorizar a nossa relação com aquela pessoa que a gente prometeu na aliança.
E abre um parênteses aqui. Casamento é aliança. União estável é contrato. Entendeu ou não? Contrato, deu ruim, você vai lá e desfaz. A aliança é inquebrável. Fica a dica. A luz da Bíblia é aliança, casamento. União estável é contrato. Inventaram agora também essa moda. Tá? Então não vem com essa conversa não. Fecha parênteses. Família é um projeto de Deus. Não percam a bênção de Deus por causa da moda. Não deixa de viver o melhor de Deus para a sua vida, porque estão dizendo que isso é passado, isso é careta, é retrógrado. Esquece esse negócio. Porque aquele que prometeu, aleluia, é fiel para cumprir. E se existe uma bênção separada para nós, essa bênção, irmão, está no seio da família. E aí, quando você pega esse texto, o salmista fala, olha, não adianta querer trabalhar muito e não ter uma noite de sono decente. Irmãos, é tenso, irmão. A gente vê pessoas aí que moram em casa que tu fala assim, cara, o que é isso? Quem é que mora numa casa dessa? Eu me lembro que uma vez um amigo meu, ele estava no mercado, a empresa que ele trabalhava passava por um processo muito difícil, financeiro, e o salário 3 meses atrasado. Na hora do almoço ele falou assim, quer saber? Eu vou andar um pouco. Não está me pagando mesmo, na hora que eu der vontade eu volto para trabalhar. E ele foi para um mercado, um grande mercado, uma rede de supermercado muito grande, estava no estacionamento na época, o carro que era o carro top das galáxias era o Ômega. Olha quanto tempo tem isso. Mas o tempo não altera a essência do que eu vou falar não. Que ontem era um Ômega, hoje pode ser uma BMW. E ele chega nesse estacionamento, está lá, Senhor, que dificuldade, Natal vai chegar, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para meus filhos, não sei nem se eu vou comer uma rabanada, que negócio aí, trabalhando numa empresa que não me paga. Aí entra um Ômega, um cidadão sentado atrás, de patrão, um motorista na frente. Aí ele falou assim, oh meu Deus, era tudo que eu queria, uma vida dessa. E ele ficou olhando aquele carro chegando, eis que de repente o carro para, o motorista sai, abre a mala do carro, pega uma cadeira de rodas, abre a porta de trás e pega o patrão com as pernas todas atrofiadas, sem andar, todo problemático. Você percebe, irmãos? Queridão, muito mais do que o dinheiro, é o sopro de vida que o Senhor soprou sobre você. Muito mais do que o dinheiro, é você acordar de manhã e poder tomar um café com quem você ama, com sua esposa, com seus filhos. Muito mais do que o dinheiro, é você viver uma relação familiar, onde os vizinhos vão ser impactados, porque a sua casa, ela exala o perfume de Cristo. E nós precisamos entender isso. O Senhor tem falado aqui comigo, enquanto o Wagner estava falando, né, eu estava lendo aqui o que eu anotei, e está fora totalmente do que eu anotei. Você, casal, que sonhou em ter 2 filhos, sonhou ter 3 filhos, mas desistiu, porque está vendo que está tudo muito caro, que o seu trabalho não vai lhe dar condições de sustentar 2, 3 filhos, o Senhor está mandando dizer, buscai em primeiro lugar o meu reino. O Senhor me trouxe à memória quando a minha sogra número 2, que eu sou tão abençoada que eu tenho 2 sogras. Olha aí, ó. Estou falando brincando não, gente, amém, por isso que eu me dou bem com as 2 sogras. Mas assim, eu lembro que quando eu decidi, né, que a Júlia foi a única que eu gerei no útero, quando eu decidi gerar somente a Júlia, eu falei isso com ela, e o Senhor me trouxe isso aqui à memória agora e mandou falar isso, porque eu falava exatamente sobre isso. Eu não vou ter condições, não vai ter como a gente criar mais filhos. E eu sempre tive vontade de ter mais, e tinha sonho em adotar. Então o Senhor essa noite está mandando te dizer, sou eu quem vou suprir a necessidade. Você apenas tem que cumprir aquilo e buscar, porque é Ele que vai trazer a provisão. Ela falou isso para mim na época, ela falou assim, Dani, você apenas põe no mundo e vai criando nos caminhos do Senhor, que o restante o Senhor vai dando, o Senhor vai completando, e é exatamente sobre isso. E o Senhor está mandando dizer mais uma coisa aqui. Você que colocou o nome na fila de adoção e porque engravidou, desistiu. O Senhor está mandando dizer, não desista. Porque quando nós adotamos uma criança, nós estamos dando a oportunidade dela estar sentada aí. Nós estamos dando a oportunidade dela estar aqui. Nós estamos dando a oportunidade dela ser um pastor, uma missionária. Você está tirando ela das mãos do inimigo e dando ela uma família.
E quem vai trazer a provisão sobre essa casa, sobre essa família, é o Senhor. Essa semana eu falei com as meninas, o que eu anotei aqui, sobre buscar em primeiro lugar o Senhor. Você, menina, você que está namorando, você que está noiva, mas você está buscando primeiro um relacionamento íntimo com o seu noivo e com o seu namorado. Falamos sobre isso essa semana no curso de noivos, que o Senhor, quando você busca em primeiro lugar, tudo aquilo vai sendo realizado. Sabe o casamento dos sonhos? Vai sendo realizado. Sabe aquela festa dos sonhos? O Senhor vai te dar que você não imagina nem de onde virá. Sabe aquela família dos sonhos? O Senhor vai te dar também. Mas para isso você precisa buscar, em primeiro lugar, um relacionamento íntimo com o Senhor. E não com o seu namorado, nem com o seu noivo. Mas é um relacionamento íntimo com Deus. Porque as demais coisas Ele irá acrescentar. Em terceiro lugar, para edificar a nossa família, nós precisamos investir na continuidade do projeto familiar. E aqui o texto vai dizer que herança do Senhor são os filhos, o fruto do vosso ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você percebe que o texto fala que os filhos são heranças do Senhor. Ou seja, nós temos que cuidar dessa herança. Eu sempre, quando eu leio esse texto que fala de herança, eu não consigo ver alguém recebendo uma herança, e quando a gente fala em herança, a gente pensa logo em quê? Em dinheiro, né? Ou uma casa, ou um carro. Eu não consigo imaginar uma pessoa que recebe uma herança e entrega na mão de qualquer pessoa para cuidar da herança. Eu não consigo. Tem gente que às vezes tem dificuldade de ceder o carro para um amigo, para um parente, porque é tão importante que ele tem dificuldade. E herança não é diferente. E quando o texto fala que eles são herança, porque nós temos que cuidar como tal. Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: filho é um voto de confiança de Deus para o futuro da humanidade. Irmãos, olha que coisa fantástica. Filhos é um voto de confiança de Deus para o futuro da humanidade. Você percebe que nós precisamos dar continuidade nesse projeto familiar. Galardão, quando ele trata como galardão, é recompensa, doação, gratificação ou homenagem. Ou seja, o filho, na verdade, ele foi gerado primeiro em Deus. E depois passa por nós, para nós darmos continuidade. Deus nos dá essa herança. E nós precisamos trabalhar com isso. Aí ele fala que são flechas na mão do guerreiro. Irmãos, isso é sensacional. O guerreiro, quando o assunto é flecha, ele produz as suas próprias flechas. Eles têm o cuidado de escolher o material para poder fazer, sabe o quê? Alinhar, para poder preparar para aquilo que ela está sendo criada. Ele tem a ponta que sugere ali ataque, sugere, sabe o quê? Envio, sugere, sabe o quê? Posicionamento. Ele tem na parte de trás, na flecha, aquela pena que dá, sabe o quê? Dá o equilíbrio. Sabe o que é isso? Quando o assunto são os nossos filhos, nós vamos forjá-los para ir para frente, para ir além do que a gente foi. E as penas que traz equilíbrio, isso é equilíbrio emocional. Nós somos responsáveis por isso. Para de jogar responsabilidade na tia da creche. Para de achar que a professora aqui, ó, as pastoras do Kid, vão converter seus filhos. Não, isso é papel meu e seu dentro da nossa casa. Para de transferir responsabilidade. O guerreiro, ele cuidava da sua flecha. Meus irmãos, as flechas, elas são feitas por um objetivo. Ela tem que alcançar um alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Você precisa lançar o seu filho na direção de Cristo. E é responsabilidade sua, pai. É responsabilidade sua, mãe. Esse negócio não é porque a mamãe, a vovó, que é isso, gente? Mamãe, a minha filha está casada, está com 30 anos. Eu já avisei para ela. Já avisei. Ela sabe, não vai sair enganada. Me dá um neto que eu vou estragar ele. Esse negócio de não poder comer doce lá em casa, vai comer. Eu comi e estou vivo. E outra coisa, se nublar o tempo, a gente vai para tomar banho de chuva.
E se o nariz escorrer? Como é que a gente fazia quando o nariz escorria? Fala aí. Não era todo mundo que fazia assim não, varão. Tinha gente que fazia assim, ó. Ô, pode parar. Não vem com essa conversa pra cima de mim, não. Não vem com, ai, nojinho agora. Antigamente eu falava assim, nossa, vitamina. Irmão, vai ser assim, pezão no chão. O cachorro vai lamber a cara. Já falei pra ele, irmão. Então não vem com essa conversa de dar responsabilidade para os avós, que os avós tiveram responsabilidade com você. Com seus filhos, a responsabilidade é sua. É flecha sua. Você vai ter que lançar. E vou te falar, lança para bem longe. Varão. Minha filha mora lá em Guaratiba, louvado seja o nome do Senhor. Só vem de vez em quando, né? Só traz bênção e volta para viagem de novo para Guaratiba, irmão. Porque esse negócio também de ficar, aí briga. Vou dormir na casa do meu pai, lá em casa não. Vai dormir na pousada, vai pro raio que o parta, lá em casa não. Casou, o boneco lá, eu falei para ele, Nando, veio falar comigo, queria casar. Eu falei, tu sabe que eu não aceito devolução, né? Tu sabe que aqui não tem devolução. Levou, vai embora, o cordão foi cortado. Por quê? Lancei para longe, irmão. Graças a Deus, trabalha na sede, serva do Senhor, envolvida com Preciosa, dá aula lá nos cursos, graças a Deus, aprendeu, sabe onde? Na palavra. Na palavra, por quê? Responsabilidade nossa. Quando nós olhamos o texto de Provérbios, ele vai dizer, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí Tito, é interessante que Tito fala assim, a fim de ensinarem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os a que em todas as coisas sejam moderados. Você percebe a preocupação? Afiando flecha, irmão. Sabe qual é o problema hoje que a gente percebe nos relacionamentos? Nós estamos preocupados em preparar os nossos filhos para ganhar o mundo, serem CEO das grandes empresas. As meninas estão falando 3, 4 idiomas, lá em casa não tem nenhuma que fala 2 idiomas, mas sabe exatamente o que deve fazer à luz da Bíblia. Se não fizer é porque não quer, mas foi ensinada. Sabe por quê? Porque hoje não há mais essa preocupação. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, você que de repente está com um projeto de ser pai e mãe, lembre-se, é herança do Senhor. Você que já tem seu filho já adolescente, herança do Senhor. Para de proferir palavras malditas, porque ele não quer estudar. Irmão, estudar é chato, irmão. Adolescente, eu falei que é chato, mas não disse que não é para estudar não, tem que estudar. Porque ela fala, viu, o pastor falou que é chato. Não, realmente, mas você tem que estudar. Essa conversa, irmão, que negócio é esse? O filho adolescente vai para tudo que é canto, mas não pode vir para a igreja que está cansado. Lá em casa tem dia se deixar, aquela bonitinha lá, quer ver jogo do Flamengo. Eu nem flamenguista sou, irmão, negócio. Ainda vou pagar para ver jogo do Flamengo, está amarrado em nome de Jesus. Hoje era dia, tem jogo, não tem? Ela caladinha no quarto, pagando o migué que estava estudando. Aí eu falei assim, Daniele, manda se arrumar e vamos para a igreja. Aí ela, mãe, mas vai à igreja, filha. Se deixar, vai ficar lá, com o Flamengo, dando chute na televisão, batendo no cachorro. Que negócio é esse, irmão? O dia que ela tiver a maior de idade, bancando a continha dela, ela vai para o Maracanã, ela vai para onde ela quiser. Sabe por quê, meus irmãos? A gente brinca, mas lá na frente ele vai cobrar isso da gente. Porque o que a gente encontra de pessoas que falam assim, meus pais não me levaram. O texto é claro, irmão. Ensina o menino no caminho. É junto contigo. Se você vai para a célula, arruma uma célula de adolescente para ele. Se você vem para o culto, traz ele para o culto. Se você vai para o celulão, leva ele. Só ele não vai querer ir, irmão. Ele é adolescente, ele tem coisas melhores para fazer na cabeça dele. Tem um joguinho, tem a namoradinha, dormir até sei lá que horas, até a volta de Jesus. Tem coisas que ele quer fazer que é da idade. Mas se a gente não fizer isso, nós estamos cometendo um erro e vai custar caro. Porque um dia o Senhor vai chegar para mim e falar assim, beleza, pastor, pregou, né, lá na atitude, maneiro, hein? Visitou o hospital, muito legal,
Foi na Cracolândia, abraçou o cracudo. Oi, maneiro, hein? Mas deixa eu te perguntar, por que tu não levou tua filha para a igreja? Por que a herança que eu dei na sua mão, você deixou Satanás levar? Me explica essa conversa aí. Eu não quero passar por isso não, irmão. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz que são flechas. E aí, só que é o seguinte, agora você que é filho, o valente, o guerreiro, ele usa a flecha por 2 motivos: para proteção em tempo de batalha, em tempo de guerra, e para suprimento, que ele usava para caçar. Você que é flecha, você que é filho, você precisa cuidar dos teus pais também, tá? Esse negócio de atingir a maior idade, agora eu emancipei, que eu casei, tem uma mamãe e um papai que você pode ajudar, que você chegou onde chegou, porque eles dedicaram a vida para afiar vocês e lançar para o mundo. Porque tem um monte de filhos aí, meu irmão, tem um monte de filho aí ingrato, anda de carro novo, não tem coragem de levar a mãe no mercado, não tem coragem de levar o pai para fazer uma consulta médica, e às vezes o cara é médico, e está lá porque os pais se dedicaram. Então, se você é flecha, você precisa também cuidar do guerreiro que está na sua casa, que te lançou. Meu irmão, eu acho o maior barato, eu brinco, minha filha mora longe, mas você precisa ver o carinho que ela tem comigo. Eu não vou nem falar que vai dar B.O. se eu falar o negócio aqui, então deixa quieto. Depois você me pergunta que eu falo nos corredores, mas dá a maior bronca esse negócio. E está gravado, isso vai chegar onde não deve, vai dar uma confusão danada, já está dando confusão. Mas se quiser saber, depois tu fala, o que é, pastor? Eu vou falar o que é. Por quê? Porque graças a Deus, aonde ela chega, ela tem maior carinho em falar que é minha filha, e aonde ela vai, ela traz um mimozinho para mim, ela fica se preocupando. Se eu ficar 2 dias sem mandar mensagem para ela, esqueceu de mim? Da sua primogênita? Ainda fala assim. Aí fala assim a da Júlia, a preferida está aí, né? A preferida deve estar aí, sendo mimada. Por quê? Porque a gente criou esse laço. E aí você pode falar assim, pastor, eu não ouvi isso, né? Eu não aprendi isso. E aí meu filho hoje está fora dos caminhos do Senhor. Ô pastor, meu filho, eu ensinei, eu trouxe para a igreja. Eu ensinei no caminho, eu não apontei o caminho, eu peguei ele pela mão e levei ele ao caminho junto comigo. Mas hoje ele está fora da igreja. Não desista. Não pare, lembra o louvor aqui que a Ana falou? Não pare, não desista. E é realmente sobre isso, não desista. Eu lembro que um dia desse eu estava ouvindo uma mensagem da pastora Sandra, e ela falou que ela ia pregar, chegava em casa, o filho bêbado, e ela já tinha desistido do filho. Um momento ela falou, ela nem acreditava mais, ela nem orava mais, quando alguém ia orar pelo filho dela, ela falava, esse aí não tem mais jeito. E aí até que Deus fez um milagre, né? Deus falou com ela. Então espero que esta noite Deus possa estar falando com você. Eu ainda vou fazer o milagre, só que não é no seu tempo, é no meu tempo. A sua obrigação é edificar a sua casa. A sua obrigação é lançar palavras de vida sobre a vida do teu filho e da tua filha. A sua obrigação é ir para o altar e depositar, não importa quem está olhando. Ana, lembra de Ana? Ana orou pelo milagre dela. Eu estava estudando essa semana sobre quanto tempo Ana orou. Dizem que pode ter sido de 4 ou até 25 anos. Ana pode ter orado pelo milagre dela. Eu não sei quanto tempo você está orando pela sua família. Eu não sei quanto tempo você está orando pelo seu milagre. Mas que você toda vez venha depositar aos pés do Senhor. Porque quando Ana foi de coração realmente depositar, Eli pensou até que Ana estava bêbada. Então o que eu tenho para dizer essa noite, não importa quem está olhando, não importa se você está aqui no louvor e você vem no altar chorar pela sua família, não importa se você é líder de algum ministério, líder de célula, mas você está chorando pela sua família, o que importa é na mão de quem você está entregando a sua família. Assim como Ana entregou o pedido do milagre dela nas mãos do Senhor, que você possa depositar nas mãos do Senhor e que você possa ouvir do Senhor, assim como Ana ouviu de Eli, que disse que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que a partir de hoje
o Deus de Israel possa conceder aquilo que você está pedindo pela sua família. E assim como Ana foi essa que lançou a sua flecha. Porque a palavra diz que Ana disse assim, que assim que o menino for desmamado, eu levarei e apresentarei ele ao Senhor. E ali ele ficará para sempre. Ana lançou. Ana não entregou lá na mão de Eli assim que o menino nasceu, falou, cuida aí, ensina aí. Não, ela ensinou. Claro que ele aprendeu com Eli, aprendeu, mas ela primeiro ensinou. Ela não esperou, sabe, a tias do Kids ensinar, ela não esperou o pastor ensinar. Ela foi lá e ensinou. E aí, para encerrar minha fala, assim como Joquebede, o Wagner fala que eu adoro falar de Joquebede. E o pastor falou domingo aqui de Joquebede. Então eu falei para ele, é porque você não sabe, eu e ela éramos amigas íntimas. Então assim como Joquebede alimentou o seu filho, que você saia daqui alimentando sua família. Sabe por quê? Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi criado por um povo que não era o seu povo. Mas quem alimentou Moisés foi a sua mãe. Não permita que ninguém alimente a sua casa. Não permite que ninguém alimente seu filho. Seja você aquela que vai alimentar, aquela que vai cuidar, aquela que vai guerrear. Se preciso for levantar de madrugada, levante. O Senhor me chamou a levantar de madrugada e eu confesso que eu fiquei com preguiça, não levantei. Até que ele mandou a cachorrinha, brinquei, contei isso pro Wagner, pastor, 4 horas da manhã, bater lá no meu quarto para me acordar. Então, levante, sai da sua zona de conforto e seja aquela mulher que vai edificar a sua casa, aquela que vai guerrear pela sua família, aquela que vai alimentar, para que se um dia o seu filho se desviar, ele vai saber ao povo que ele pertence e ao Deus a quem ele pertence, assim como Moisés. Amém?